Voltei, já vou tacando logo intriga. Pai e mãe é sagrado desse jeito? É tudo isso mesmo? Vamos discutir, vamos falar sobre isso. Discutir não, vamos conversar sobre isso. Então, eu voltei pra gente conversar um pouquinho sobre pai e mãe, né, os nossos pais. E aí, e sobre essa frasezinha que é tão famosa, pai e mãe é sagrado. Essa frase, ela muda tudo, né, na nossa criação, né? Quando essa frase é dita pelo pai e pela mãe, quando a gente acaba acatando essa frase, muita coisa muda, muita coisa acontece. Quando a gente compreende o que significa sagrado. Pra começar, vamos por partes. O que é sagrado? Vamos pro significado de sagrado, porque eu tenho que consultar aqui o dicionário pra gente poder dar prosseguimento ao assunto. Relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à religião, ao culto ou a ritos sacro e santo. A segunda definição é que recebeu a consagração, que se sagrou. Terceira, que não se deve infringir, inviolável. Quarta, que não se pode deixar de cumprir. Quinta, muito estimado, em que não se deve tocar ou mexer. Nossa, que carga, né? E tem aqui outras definições, mas eu acho que essas já deu pra gente entender do que se trata pai e mãe. E aí quando a gente diz que pai e mãe é sagrado, é todo esse peso que vem com eles, assim, só pra deixar claro, inclusive pra eles, quando eles falam isso pra gente. Ah, pai e mãe é sagrado pra que a gente obedeça, eles estão dizendo que eles são tudo isso aqui, ó. E aí a gente vai pra Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo... Entendendo que as nossas construções como sociedade, várias das nossas construções e entendimento vêm por parte de religiões, e a gente vai na Bíblia, onde no Êxodo capítulo 20, versículo 12, tem a seguinte passagem. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor e teu Deus te dá. Ok, temos aqui muita informação já temos algumas informações importantes. Primeiro, quando você diz que pai e mãe é sagrado, você coloca eles nesse patamar. E aí, quando você vai na Bíblia, honra teu pai e tua mãe, na verdade você está honrando teu pai e tua mãe por quê? Para ganhar um lugar na terra de Deus. Ou sendo bem, vamos falar de uma linguagem no céu, né? Vamos falar na linguagem nós aqui, eu, você e eu. O que precisamos compreender, né, é que pai e mãe são dois seres humanos. Dois seres humanos que até então tinham que lidar com um papel o quê? De ser filho, de ser sobrinho, de ser primo, de ser o profissional que ele escolheu, de ser, enfim, qualquer outra coisa, menos pai e mãe. E aí quando ele recebe um filho, ele automaticamente, pela frase pai e mãe é sagrado, eles automaticamente recebem uma luz divina. E essa luz divina dá a eles o direito de serem, né, santos. É basicamente isso na definição. Serem pessoas que não podem ser, que devem ser obedecidas, não podem ser contrariadas, que são intocáveis. É isso que tem lá no dicionário, a gente leu sobre isso. Então quando tem toda essa carga, você dá dois seres humanos, eles entraram agora, tem essa experiência de ser pai, tem uma vida aqui na Terra que eles precisam criar e tudo mais, e você dá a eles toda essa luz e essa carga, você tá dando uma carga não só pro relacionamento de pai e filho, que passam a ter um peso muito grande, e os próprios pais, o que eles vão fazer com todo esse poder? Né? Assim, tipo, eu agora sou sagrado, eu agora sou, tudo que eu falo é lei. Né? É muito forte. Então, quando você vai nesse caminho de que pai e mãe é sagrado, eles de fato são duas pessoas, né? E eles podem errar, eles podem acertar, eles têm responsabilidade de danos que eles causam, assim como eles têm responsabilidade nos acertos que eles também têm. E a gente precisa ser honesto a respeito disso. Relacionamentos tóxicos podem ser não só de namorados, não só de amigos, de amizade, mas também com um pai com um filho, de uma mãe com um filho. Porque esse pai e essa mãe, como eu disse, né, agora pouco, eles são dois seres humanos. Então dentro deles tem preconceitos, tem conceitos estabelecidos, tem a criação de outros dois seres humanos. Existe também a interferência de tudo que eles viveram, a carga de tudo que eles viveram, coisas que eles assistem, coisas que eles escutam, crenças e assim vai.
Tudo isso construiu aqueles dois seres humanos para que ele levasse para você certo nível de conhecimento. Só que pai e mãe não têm direito de ter o controle, exercer um controle no seu filho a vida toda e em todos os aspectos. Muitos dos relacionamentos de pais e mães e muitos dos problemas que os filhos têm na adolescência e na fase adulta advém dessa concepção de que pai e mãe é sagrado e da concepção de que tudo que eles acreditam é tudo que você precisa acreditar. As pessoas, elas precisam ter a liberdade de crerem no que elas crerem, né? No que elas querem, e também poder desenvolver um pensamento crítico, né? Poder questionar, poder entender quais são essas regras e por que elas existem. E aí, pai e mãe, às vezes, não tem essa frase, ele restringe e limita muito essa compreensão das coisas. Então, as coisas, elas nunca são do jeito que são porque são. Existe um motivo para tudo acontecer. Ah, eu não quero que você chegue tarde. Por quê? Porque eu sou assim. Porque eu quero que seja assim. Porque eu mando em você. Porque pai e mãe é sagrado, tem que respeitar. Não é uma justificativa. Porque existe violência urbana, porque a gente tá num lugar que não é tão pacífico, porque eu quero fechar minha casa mais cedo por causa da violência, ou porque eu amanhã vou sair mais cedo para trabalhar e eu quero que você esteja aqui. Seja qual for a justificativa, dê a justificativa. Né? O relacionamento de pai e mãe não precisa ser sempre para pai e mãe aqui em cima e você aqui embaixo. E aí é isso, sabe? É simplesmente, pura e simplesmente isso. Não existe uma justificativa, é só porque pai e mãe é sagrado. Isso daí é tão errado que muitas vezes as pessoas elas criam certos traumas e certas concepções a partir da vivência que ela tem com os pais, porque ela cresce com aquilo ali como referência, de que todas as relações existem uma hierarquia e essa hierarquia precisa ser obedecida sem maiores questionamentos. Pai e mãe são pessoas e até pra eles é ruim essa carga. É ruim que eles não possam errar. É ruim que ao primeiro erro as pessoas enxerguem eles como dois alienígenas, sabe? Tipo, eu tomei uma decisão ou tomei alguma coisa e aí, tipo, errei e as pessoas me olham como se eu tivesse estourado uma bomba no pé delas. Então não é assim que funciona. Então a gente precisa tirar um pouco dessa carga de pai e de mãe, e aí a partir dessa tirada de carga, não é para que você desobedeça e passe a fazer uma revolta, não é nada disso. É você entender que eles são passíveis de erros também, que eles são passíveis também de chorarem, de ficarem tristes, de ficarem alegres, de se decepcionarem, de ficarem orgulhosos, de sentirem tudo que você sente. E aí, a partir do momento que a gente é empático, a gente passa a ter uma outra relação. A gente passa a respeitar o nosso pai e a nossa mãe. E não porque a gente tem um lugar no céu, porque quando a gente fala honra teu pai e tua mãe, que aí tá na Bíblia, na questão do Êxodo e tal, eu não tô aqui querendo puxar religião, orelha de religião nenhuma, enfim, mas tá na Bíblia, mas aí a gente dá o honra teu pai e tua mãe, que você tem um pedaço do reino do céu, sei lá, mais ou menos isso. E aí é quando você dá alguma coisa pra uma pessoa, pra ela honrar o pai e a mãe, você não tá dizendo honra teu pai e tua mãe porque você precisa honrar teu pai e tua mãe, porque você precisa honrar todo mundo. Na verdade, vamos trocar honrar por respeitar, você precisa respeitar a todos. O respeito, ele é um grande pilar que a sociedade deveria ter, todo mundo deveria respeitar todo mundo. E aí, quando você diz, você precisa respeitar teu pai e tua mãe, porque você vai pro reino do céu, você tá dizendo assim, então se não tivesse essa história do reino do céu, você não precisava nem respeitar, não. Né? É uma consequência. Não existe isso. Você precisa honrar teu pai e tua mãe, você precisa respeitar teu pai e tua mãe, porque você precisa enxergar que eles também são seres humanos, que eles também são pessoas, que eles também se cansam às vezes, que eles também querem mandar às vezes... Porque sim, porque eles são seres humanos, eles se estressam, eles têm todos os sentimentos que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente tem essa relação com os nossos pais, muita coisa abre na sua cabeça, sabe? Muita coisa muda. Só em tirar essa parte de pai e mãe é sagrado, você consegue
enxergar as coisas de uma maneira muito mais saudável. Meu pai e minha mãe são seres humanos como eu, já viveram, tiveram certas vivências, vão me aconselhar, eu quero escutar, assim como eu também quero escutá-los, assim como eu também quero aconselhá-los, assim como eu quero ter uma relação saudável com eles, assim como eu entendo no dia que minha mãe tá estressada e tá ali é porque ela teve um dia cheio, antes de ontem eu também tive um dia cheio e ela me compreendeu. E é isso é uma relação saudável, quando você interage de ser humano para ser humano. Quando você interage de ser humano para Deus ou para santo, aí fica mais difícil porque é uma outra relação que você tem, né? É uma relação hierárquica, ou é a relação que a gente diz assim, não, é intocável. Tudo que ela fala é certo, é a certeza. E é muita responsabilidade pro pai e pra mãe receber essa carga, estar nesse papel, nesse posicionamento, assim como também é muito peso pro filho enxergar a imagem de uma pessoa que ele ama tanto, com tantas obrigações. Eu preciso ter isso, eu não posso questionar nunca, eu tenho que obedecer. Se ela não me aceita do jeito que eu sou, dele não me aceita do jeito que eu sou, eu preciso aceitar isso, eu preciso, mesmo que haja algum desrespeito nessa relação. Me preocupa muito porque tem várias relações de pai e mãe em que o poder, né, o controle, ela passa do limite pro abuso. Então a gente precisa ter uma relação, acho que com os nossos pais mais saudável. E aí é uma coisa que eu acho, tá? Aqui esse vídeo é todo eu acho isso, é o que eu consegui parar pra pensar. Quando eu comecei a pensar nessa frase, comecei a pesquisar coisas, de onde vinha essa frase, de onde vinha esse conceito, de onde vinha essa concepção. E também é a relação que eu tô tentando manter com os meus pais, de enxergá-los como pessoas próximas a mim e não como seres intocáveis que nunca erram. E senão eu posso acumular mágoas, senão eu posso acumular medo, e aí eu não quero isso. Eu quero uma relação saudável, eu quero uma relação em que eu possa falar e conversar com eles a respeito dos meus medos, dos meus acertos, e ter confiança e ter segurança de que eles vão entender, porque eles são pessoas que também já passaram por essas fases, que são, enfim, é isso. E é isso o vídeo. E aí eu queria saber de você, se você tem como é a tua relação com teus pais, se você tem alguma coisa a acrescentar nesse vídeo. Eu quis falar muito sobre isso porque eu tô vivendo esse momento de entender algumas concepções, algumas coisas da vida, né, que eu já elas aparecem meio que já como regras, e aí eu tô tentando entender, e algumas dessas regras não fazem o menor sentido e às vezes até atrapalham da gente aprender coisas novas ou da gente ter uma relação mais amistosa com o mundo. Então, queria saber de você como é a sua relação com seus pais, e não deixem de se inscrever no canal, que a gente continua aqui falando sobre um monte de coisa. Então deem joinha, tudo aqui que tem embaixo, compartilhem, se inscrevam, sininho, se inscrever é muito importante, tá? E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.